Mateus 23 e 35, lemos assim: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel. Então, eles já são vistos por esses trechos, Abel sendo visto como alguém que é considerado justo, não é? Como nós vimos nos outros versículos, tudo o que foi feito não com a finalidade de ser, mas porque já eram justos. Isto é muito significativo porque nós temos que entender que esses sacrifícios que foram feitos aqui foram sacrifícios apresentados a Deus como um meio, como uma base, como um caminho de aproximar-se de Deus para adoração. Não foram sacrifícios realizados para alcançar a salvação. São sacrifícios que aqui são apresentados com a finalidade de aproximação em adoração a Deus. Era uma base que servia para adorar a Deus. É o que temos lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13 e versículo 15, nós lemos: por meio de Jesus, veja bem a base, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então agora não precisamos mais de oferecer sacrifícios para a salvação. Jesus Cristo ofereceu sacrifício suficiente, sacrifício único, uma vez para sempre. Ele ofereceu o sacrifício que nos trouxe a salvação. Mas ainda por meio da pessoa de Cristo, o sacrifício que agora nós apresentamos também é por meio de Cristo, como diz o escritor aqui, por meio de Jesus Cristo. Nós agora nos apresentamos a Deus para oferecer a Deus sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, que, como diz o autor aqui, é o fruto dos lábios que confessam a Deus. Lá em Gênesis nós vimos que foi um sacrifício voluntário de ambas as partes. Tanto Abel quanto Caim, voluntariamente, trouxeram a Deus os seus sacrifícios. E a tentativa fracassada da parte de Caim, que quer se aproximar de Deus, não por meio de Jesus Cristo, não pelo sangue de Cristo, mas que procura adorar a Deus e se apresentar a Deus através do seu próprio caminho. Uma tentativa frustrada. É uma tentativa sem valor, fracassada. Ele não obteve êxito, né, na sua aproximação de Deus. E aqui, nós estamos vendo aqui que ambos tiveram no seu caminho pelo qual buscavam aproximar-se de Deus, tiveram um ato voluntário. E adoração é algo voluntário, mas tem que ser algo voluntário, feito de acordo com o caminho estabelecido por Deus. Com um conhecimento que eles adquiriram, e para mim esse conhecimento foi um conhecimento adquirido no ambiente familiar, dentro do lar. Esse conhecimento que eles tinham, né, era o suficiente para que eles pudessem se aproximar corretamente de Deus. O lar é responsável, irmãos, por educar os filhos, mostrando que o caminho sempre é pela pessoa de Cristo Jesus, não pelos nossos esforços, não por outros meios, mas o caminho que nos é ensinado na palavra de Deus é sempre o caminho que passa pela
pessoa de Cristo Jesus. E eles tiveram esse conhecimento, né? Porque no versículo 7 diz que se procederes bem, o Senhor estava falando para Caim, olha, se você proceder bem, procedimento que ele aprendeu no contexto do lar, como é que se aproxima de Deus? Como é que nós nos chegamos a Deus para adorar a Deus? Então, essa conduta, esse comportamento, sempre é um comportamento que requer de nós o entendimento, que a nossa adoração, a nossa aproximação sempre será pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Coisa que Caim relutou, e como ele relutou em obedecer a Deus. O Senhor falou, olha, se você proceder bem dentro do conhecimento que você recebeu de como se deve aproximar de mim, você será aceito, não seria rejeitado. Mas Caim recusou, e insistir contra isto é caminhar para o fracasso. E ele caminhou para o fracasso nesse sentido. Adoração é algo da livre iniciativa do adorador. O homem foi criado, o homem foi feito. Ele tem uma necessidade de aproximar-se de Deus para adorar a Deus. Mas ele tem que entender que para se aproximar em adoração, como disse o autor lá em Hebreus, é sempre por meio da pessoa de Cristo Jesus. Para expressar a sua adoração, o adorador, ele precisa do caminho certo. O caminho certo é sempre a pessoa de Cristo Jesus. Porque a adoração do homem é uma expressão da alma do homem que adora a Deus. No Salmo 103, nós encontramos ali nos primeiros versículos essa confirmação. O salmista, adorando a Deus, ele diz isto, né? Salmo 103, versículo 1 e 2 diz, bendize, ó minha alma, não os lábios, pura e simplesmente, sem que a alma do adorador esteja em exercício. Adoração é o exercício da alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, na sua parte mais nobre, não é? No seu espírito. Bendiga o seu santo nome. Novamente, versículo 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Né? Então, adorar é um ato espontâneo, é de iniciativa do adorador. Mas tem que ser uma adoração que vem de dentro da alma do ser humano. E uma vez que ele faz isto através do caminho, através da base, que é a base segura pela qual Deus recebe essa adoração, ele vai ser aceito perante o Senhor Deus. Bendize, ó minha alma. E quantas vezes, irmãos, em nossas adorações, nem sempre tem sido mesmo o exercício da alma. Muitas vezes é o exercício intelectual, muitas vezes é o exercício mental. E o Senhor Jesus falou, olha, esse povo, ele disse no passado, ele me honra. Não é? E eu entendo que o que Cristo está dizendo ali era tão mecânico, que eles faziam isto de forma tão mecânica, que a conclusão foi esta. Me honram com os lábios, falam coisas, proferem palavras e dizem palavras corretas, mas o Senhor estava olhando para dentro da pessoa do adorador, que não faz uma adoração formal, mas uma adoração espiritual. Na minha opinião, Caim, ele estava fazendo algo formal, não era uma adoração da sua alma. Nós, como pais, no contexto da nossa família, nós temos que ensinar os nossos filhos a adorar a Jesus Cristo verdadeiramente dentro do nosso coração. O lar tem que ensinar isto. E eu creio que Abel entendeu isso corretamente. A prioridade do lar é a adoração. Que os nossos lares, né, nesse ponto aqui do estudo, possam ser conscientizados que a adoração verdadeira é aquela adoração que vem da alma do adorador, apresentada por meio da pessoa de Cristo Jesus.